Eu vou te dar aqui duas compreensões do Evangelho, que estão por aí, como o vento. Duas visões, dois tipos de ensino sobre o que é o Evangelho e sobre o que é a conversão. E também vou mostrar as implicações dessas concepções na vida cristã após a conversão. Espero que você consiga acompanhar, atente para isso. Eu vou lhe dar uma versão do Evangelho primeiro, da salvação, que é parcial, onde Cristo Jesus é o Salvador apenas. E essa versão do Evangelho da conversão diz o seguinte, prega o seguinte: bem, Deus ama você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. O homem é um pecador que se afastou de Deus e que está separado de Deus e que vive em pecado. E Jesus Cristo é o Salvador de Deus e por meio dele você pode ter o perdão de Deus, você pode ter o perdão da tua culpa, dos teus pecados e receber de Deus uma vida de muitas bênçãos espirituais para viver aqui uma bênção de Deus e na eternidade também. E você deve crer em Jesus Cristo, e você deve deixar Jesus Cristo entrar em teu coração e recebê-lo, e você deve tê-lo como teu Salvador pessoal, o Senhor da glória. E fazendo isso, então, você conhecerá o amor de Deus incondicional, o amor incondicional de Deus para a tua vida, e você experimentará uma vida realmente completa, plena. Bem, deixe-me resumir então esta versão do Evangelho, essa versão de conversão. Ela diz o seguinte: eu fui salvo, e agora eu posso viver uma vida pessoal com Deus abençoada, e na minha vida pessoal com Deus, Ele irá me guiar e me abençoar em minha jornada, nas minhas decisões pessoais, nas minhas escolhas ao longo da vida, uma vida agradável com Ele, uma vida abençoada por Ele. Essa é a primeira visão do Evangelho da conversão. Bem, se eu encaro o Evangelho desta forma, e eu creio que talvez 99,9% de nós aqui no passado recebemos essa visão do Evangelho, e Deus pela sua misericórdia ainda assim nos levou à conversão. Mas se eu encaro o Evangelho e a conversão e o porquê da conversão desta maneira, então a vida cristã ela será para mim, eu e Deus, e o seu amor incondicional, o amor incondicional de Deus me conduzirá e me abençoará ao longo desta vida. E nesse tipo de visão, então, membresia na igreja, membresia formal em uma igreja, é algo opcional. Porque eu fui salvo para viver o melhor dessa vida e Deus me abençoar, e me guiar e me proteger. Assim, membresia é algo opcional, porque a igreja é apenas uma parte da minha vida. Uma parte da minha vida pessoal com Deus. A igreja ela deve se encaixar em uma parte da minha vida, como for obviamente mais conveniente para a minha vida, os meus planos, os meus projetos, o meu desfrute deste mundo. Essa maneira de encarar o Evangelho e a conversão reflete na maneira como nós encaramos a igreja, a membresia e disciplina. E nesse tipo de visão, disciplina na igreja, submeter-se à disciplina na igreja é algo impensável, não é verdade? Algo assim estranho. Porque Deus, Ele nos ama como nós somos e como nós permanecemos. Nós somos filhos de Deus. E disciplina não parece estar de acordo com o caráter de um Deus que ama incondicionalmente, não é verdade? Assim, disciplina é algo estranho para mim, algo que eu não gosto de ouvir a respeito. E a igreja é um lugar onde eu vou para desfrutar de Deus, para ter comunhão com Deus, com outras pessoas que também creem em Deus. Ela é apenas uma parte importante da minha vida pessoal com Deus, eu e Deus. Assim não faz muito sentido membresia formal numa igreja, muito menos disciplina nessa visão de conversão do Evangelho. Percebe? Agora deixa-me dar uma outra visão, uma outra versão, agora completa do Evangelho da conversão, onde Cristo é Salvador e Senhor. O ensino bíblico. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é justo e glorioso, misericordioso. Ele criou o mundo, os céus e a terra, e o homem perfeito, para buscá-lo, para amá-lo, para conhecer, para andar com Ele, para experimentar as suas bênçãos e o seu poder. Todos nós pecamos. E o nosso pecado voluntário, a nossa rebelião contra Deus, nos separou de um Deus justo, nos levou à morte eterna e a um castigo justo e a uma punição longe de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, com grande compaixão e misericórdia, enviou o seu Filho unigênito a este mundo. Ele próprio, sendo Deus, veio a este mundo para morrer por um povo que Ele escolheu e amou, para que nós pudéssemos ser perdoados e seguir ao seu Filho como Rei e Senhor de nossas vidas.
E Ele nos salvou para ser o nosso Senhor e nos governar com amor e graça e poder. E Ele é nosso Senhor e nos governa para nos salvar, para nos preservar até o fim, para sermos esse mundo a expressão da sua glória e santidade. Crer em Jesus é o nosso dever, nos arrepender também diante dele é crer. Crer em Jesus e arrepender-se diante dele de nossos pecados. Assim, o Evangelho não é um chamado apenas para crer em Deus, mas é um chamado para se arrepender diante de Deus de nossos pecados. Porque o amor de Deus não é incondicional. Porque o amor de Deus não é incondicional, mas condicional. Nós somos seus servos. O amor de Deus não é incondicional, ele é condicional, e a condição foi que o seu filho viesse. E se seu filho não viesse e não vivesse uma vida perfeita e pagasse no lugar do seu povo, não haveria salvação. Essa foi a condição e ele cumpriu. E a condição para nós pecadores é que nos arrependemos de nossos pecados, crendo no Salvador. Assim, amor nunca é incondicional, ele é baseado em condições, porque amor está ligado à verdade e à autoridade. Por essa razão, então, porque o amor de Deus é condicional, que o Filho viria, e que pecadores o buscariam, creriam nele e se arrependeriam. Não é condicional no sentido de nossos méritos, mas é condicional no sentido de submissão e obediência. Então ele nos salva, e ele nos capacita pelo poder do Espírito a sermos santos e obedientes a ele. E até o nosso caráter como de servos e de discípulos de Cristo Jesus, e ele nos levará a uma vida de arrependimento contínuo por nossos pecados, de fé e confiança nele, e ele comanda uma dedicação verdadeira, porque ele é Senhor, e a viver para ele e para as coisas do alto. E nisto, vivendo assim em submissão, nós experimentamos grande prazer, grande alegria, crescimento no reino de Cristo, como povo de Cristo. E na conversão, Deus, ele nos reconcilia consigo mesmo. E Deus também na conversão, no mesmo momento, da mesma forma que nos reconcilia consigo mesmo, ele nos reconcilia com o seu povo, com a sua família, a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Nós estávamos separados do Israel de Deus, nós não estávamos ligados à videira nem à oliveira, mas ele nos reconciliou com o seu povo na conversão. Assim, na conversão nós somos reconciliados com Deus e com o seu povo, e sendo salvos, eu sou imediatamente adotado para dentro da família de Deus, para existir e viver como cristão no contexto de igreja, no contexto de família, da videira, da oliveira, com meus novos e verdadeiros irmãos na casa de Deus com seu povo. E assim como parte do corpo de Cristo, representamos juntos o reino de Cristo, e porque Cristo é Salvador e Senhor, eu sou seu servo e discípulo, eu sou seu filho por adoção. Bem, se eu encaro o Evangelho dessa forma bíblica, que minha salvação foi assim, então como será a minha vida cristã? De que maneira essa visão do Evangelho e da conversão me afeta após a conversão? De que maneira ela me leva a ver a igreja, a disciplina e o povo de Deus? A resposta é que a vida cristã é uma vida sob o senhorio de Cristo. Ele é Senhor, Salvador e Senhor. Porque conversão não é um ponto isolado na minha experiência individual, mas é contínuo arrependimento a partir de então e submissão a Cristo junto com o seu povo. É caracterizado por arrependimento, por submissão ao senhorio de Cristo, por uma vida integrada, enxertada em um corpo, a igreja. A igreja é a maneira como eu sigo a Cristo, não apenas um acessório na minha vida pessoal sob as bênçãos de Deus. Não é uma vida isolada, a vida após a conversão. Eu salvo para viver a vida, o meu lar, meus projetos, meus bens, minhas carreiras, meus filhos, o que eu quero. E Deus para me guardar e proteger e me abençoar em minhas decisões pessoais. Não, mas uma vida no corpo, enxertado na família de Cristo, no templo, no reino, na vinha, no exército, uma unidade, atado com os demais salvos, na igreja, uma vida para o serviço do Senhor, embaixadores de Cristo neste mundo, no contexto da igreja local. E assim, neste tipo de visão bíblica, membresia formal em uma igreja, então, é uma obrigação para todo salvo verdadeiro. Você percebe? A igreja, ela irá, porque a igreja é a maneira como eu sigo a Cristo neste mundo, e a igreja local irá acreditar o meu testemunho neste mundo, me batizando e dizendo ao mundo inteiro: nós reconhecemos que esta pessoa é um servo de Cristo e representa Cristo neste mundo, é o embaixador do seu reino. Ali eu me reúno com irmãos na mesa do Senhor, como uma família em torno de uma mesa de Cristo ao Pai, Senhor, para me alimentar junto com outros irmãos no contexto da comunhão, não apenas individualmente, misticamente, buscando uma bênção na ceia egoisticamente para mim, mas no contexto
E é por isso que eu sou barrado, posso ser barrado da comunhão na mesa, se eu não estou andando corretamente entre os irmãos, porque é uma vida junto com o povo de Deus. Ali meu discipulado, para ser um discípulo de Cristo na igreja, é realizado. Na igreja eu tenho irmãos que cuidam de mim, que me edificam, e eu cuido e edifico, que eu protejo, que eu ajudo. A igreja é a colônia do céu na terra. Na igreja eu vivo a minha cultura celestial. Ali eu estou sob disciplina formativa para formar em mim o caráter de um servo e discípulo de Cristo, porque Ele é meu Senhor, que me salvou um dia de meus pecados, para ser Senhor da minha vida. Estes irmãos com quem ando e vivo agora, eu andarei também e viverei com eles na glória eterna. E nesse tipo de visão bíblica do Evangelho e da salvação, então disciplina na igreja faz todo sentido, é natural, é indispensável, e sem ela não haveria uma igreja realmente. Fui longo aqui, mas para você perceber duas visões do Evangelho, da conversão, e como elas afetam o povo de Deus. E se você pensar com seriedade, você descobrirá que uma porção gigantesca de cristãos verdadeiros vivem de uma maneira desagradável a Deus neste mundo. Controlam as suas vidas e dirigem o volante de suas vidas. E Deus é visto como um ser que está ali para me abençoar, me proteger, conforme eu tomo as minhas decisões, checando apenas princípios indiretos da palavra de Deus e o bom senso, mais do que Senhor soberano sobre os seus servos, sobre a sua igreja.